Convidamos agora o senhor Arthur Sinibor Silva, que apresentará a iniciativa Integração de Dados do Programa Brasil Quilombola, da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Os componentes da equipe são Renato Flitt, João Cláudio Basso Pompeu, William Yamaguchi, Jéssica Moreira Mariquito Naime Silva, Luana Lazeri Arantes, Emico Aparecido de Castro Matsuoka, Fernanda Santo Rosa Ayala Martins, Leonardo Passinato e Silva, Luiz Marcelo Ferreira Carvano, César Augusto Lins de Oliveira, Cristiane Oliveira de Moura e Bárbara Oliveira de Souza. Com a palavra, o senhor Arthur Silva. Boa tarde a todos e todas. Queria de antemão agradecer à ENAP pela oportunidade de apresentar esse projeto aqui e também pela oportunidade de poder conhecer uma série de projetos muito interessantes e inovadores que foram apresentados aqui, né? Acho que também agradecer porque o prêmio foi uma ótima oportunidade para a gente poder documentar a nossa iniciativa e eu acredito que para outras oportunidades, para outras iniciativas também foi um momento de fazer uma documentação que muitas vezes a gente não para organizar, né? Então, o nosso projeto, né, ele foi encampado por uma ampla equipe de pessoas dentro da CEPI, também a partir de colaboradores do MDS, o secretário Januzzi está aqui com a gente, agradeço a ele, em nome do MDS, pessoal do Fundação Cultural Palmares, do INCRA, estiveram colaborando com a gente intensamente nesse projeto. E basicamente a ideia, né, e o esforço foi de reverter a invisibilidade, né, e garantir a especificidade do público quilombola nos registros governamentais, né? Então a gente já tem hoje no Brasil uma agenda aí que há mais de uma década, uma agenda em torno da questão quilombola, das políticas de promoção da igualdade racial, e muitas vezes essa agenda não se faz presente nos registros governamentais. Então, para trazer uns exemplos bem concretos aqui, né? No diálogo da CEPI, enquanto coordenadora do programa Brasil Quilombola, em muitos momentos nós nos deparamos com parceiros que se posicionam da seguinte maneira: olha, a gente tem informação sobre os quilombolas, mas a gente tem informação sobre família, mas só metade das comunidades que a gente tem registrado, a gente tem o número de famílias. Né? Ou um outro órgão que fala, olha, a gente tem informações sobre o georreferenciamento das comunidades, mas a gente só tem informação sobre 1/3 das comunidades que a gente tem. Então, ocorre que, como é uma política tocada por vários órgãos, cada um tem um pedaço, muitas vezes esse pedaço é incompleto, e a gente investiu e apostou na ideia de que se a gente construísse um mosaico a partir de todos esses pedaços, a gente poderia oferecer para todos esses órgãos subsídios, não só para a gente poder construir uma narrativa governamental mais qualificada em torno do que é a realidade quilombola no Brasil, mas também para a gente tornar as nossas políticas mais eficazes, né? Por exemplo, utilizando os dados de um órgão para poder implementar a política em outro, né? Então, a gente começou esse trabalho com os parceiros mais próximos, que detêm as informações mais centrais do que é a realidade quilombola no Brasil, né? Então a gente precisou fugir um pouco dessa lógica de caixinha, onde cada um tinha informação. Eu tenho informação da educação, eu tenho informação da saúde, eu tenho informação sobre os agricultores, e a gente tentou pautar, né, a narrativa sobre a política a partir das dimensões que são estratégicas, não só do ponto de vista do gestor, mas do ponto de vista da comunidade, do cidadão e do quilombola, que também é um cidadão, obviamente, o mais interessado nessa política. Então, quais são essas dimensões? A dimensão do território, a dimensão da comunidade e a dimensão da família, né? No INCRA, a gente levantou informações com foco no território, né? Da Palmares, as informações com foco nas comunidades certificadas, e no MDS, além de outros subsídios, um subsídio fundamental, que é a informação da situação socioeconômica das famílias quilombolas presentes no Cadastro Único, né? Então a gente criou uma ferramenta com apoio de 3 participantes dessa equipe, que é o César, o Luiz e a Cris, uma ferramenta de integração dos dados, né? Então a gente criou algumas ferramentas que eu vou apresentar aqui com o apoio desses 3 colaboradores. E a primeira é a Pesquisa Quilombola, que é uma espécie de um cadastro único das comunidades e territórios quilombolas, né? Então, a gente reuniu num mesmo catálogo eletrônico que a CEPI, o INCRA e a Fundação Cultural Palmares têm acesso, as principais reuniões, as principais informações, as variáveis críticas sobre a política em relação a essas 3 dimensões, território,
comunidade e família, né? E a gente criou, para cada território, cada comunidade quilombola, uma espécie de um CPF, né, que é o ID quilombola. E por que eu digo isso? Porque nesse mosaico, nesses pedacinhos de informações que cada ministério tem, uma comunidade como, por exemplo, a comunidade Calunga, consta no processo de regularização do INCRA como uma comunidade, um território, que é Calunga, e no cadastro único ela consta como 30 comunidades, porque no cadastro único as pessoas declaram a comunidade a qual pertencem. Então, muitas vezes a pessoa declara o seu povoado enquanto comunidade. E muitas vezes a gente não conseguiu utilizar as informações do cadastro único, que são extremamente ricas do ponto de vista de diagnóstico socioeconômico, para falar de uma realidade de um território que estava em processo de regularização, porque a chave não era a mesma. Então, o ID quilombola é essa chave. A gente criou mais outra ferramenta. A partir dessa integração, algumas ferramentas de visualização. Uma é o DataCPI, que é uma ferramenta de análise de dados, né, de processamento analítico de dados. A outra é o Serviço PBQ, que é um catálogo de resultados dos principais programas para a política do Brasil quilombola. E o nosso carro-chefe, que é uma página na internet, disponível a todo e qualquer cidadão, com os painéis e mapas, né, essa página, essas informações estão dentro do sistema de monitoramento da CPI, painéis e mapas sobre a realidade quilombola. Então, nos painéis, vocês conseguem acessar informações não a partir dos setores da política, mas a partir dos eixos da política, que são 4. Então, se você entra, por exemplo, no painel do eixo 4, que diz respeito a direito e cidadania, você encontra mesclado num único painel, sem barra de rolagem, por sinal, informações que vêm do censo escolar, informações que vêm do programa do Saúde da Família, que vêm do Mais Médicos, que vêm do Programa Nacional de Alimentação Escolar, né? Então essas informações se apresentam num painel só, né? E dos mapas vocês têm uma ferramenta de navegação em torno dos limites oficiais reconhecidos dos territórios quilombolas no Brasil. Alguns dos resultados obtidos, né, desse processo. Primeiro, destacar o seguinte: a partir de poucas ferramentas de visualização, a gente consegue oferecer subsídios tanto para o cidadão realizar controle social da política, quanto para um diálogo técnico envolvendo diferentes órgãos que conseguem olhar para o mesmo dado e dialogar a partir de uma mesma narrativa. E também para os dirigentes, né, nossa ministra acabou de chegar, vou dar um exemplo importante em relação a isso, né, que todo mundo aqui lida com essa situação de muitas vezes ter pouco tempo para produzir um relatório, às vezes uma situação de conflito, às vezes uma necessidade de resposta à sociedade que precise de um relatório que deve ser produzido em pouco tempo, e ter essas ferramentas reduziu em muito o nosso tempo para produzir esse tipo de informação, porque a gente acessa os dados dos outros órgãos com muito mais rapidez, sem telefone e sem consulta à planilha de Excel. Então, outro resultado importante desse processo foi o fomento a estudos e pesquisas em relação à realidade quilombola, né? Fundamental dessa integração é que hoje a gente não tem nenhum levantamento periódico no Brasil que nos permita perceber qual a realidade da população quilombola. Então, o IBGE ainda não levanta informações sobre comunidade quilombola no censo ou na PNAD. E esse trabalho que a gente tem feito tem ajudado, inclusive, a organizar informações para que futuramente o IBGE possa captar aí nas suas pesquisas, nos seus levantamentos, informações sobre a população quilombola. Um exemplo bastante concreto disso é um esforço em vigor agora, que é de incorporação dos mapas, né, aprimorados a partir desse esforço de integração, na base territorial do IBGE. Né? Então, isso vai permitir um levantamento futuro a partir dos levantamentos do IBGE, da informação sobre quilombolas. Outra questão importante é que a gente implementou 5 ferramentas, né, foram desenvolvidas a baixo custo, em código aberto, então elas podem ser apropriadas por todo e qualquer órgão. E as ferramentas não saíram um pouco da solução de pacote de BI, né, e foram se focar em produzir e organizar dados naquilo que era crítico para a gente, para alcançar as informações necessárias. Então, aqui um pouco do processo. Rapidamente, eu queria destacar alguns elementos desse processo que a gente vem trabalhando desde 2012. Né? Desde lá, a gente vem num trabalho de rede muito grande com outros órgãos. Então, a gente realizou diagnósticos sobre as informações disponíveis numa série de órgãos do governo federal a respeito do Programa Brasil Quilombola, do que havia disponível antes de começar esse trabalho.
A gente realizou uma série de mutirões com a presença do INCRA, Fundação Cultural Palmares, para organizar e padronizar as informações sobre a política de uma maneira comum, né? E a gente se focou em 2 princípios que são muito caros à administração pública nesse atual momento, né, eu diria. Transparência ativa, né? Então a gente está disponibilizando a partir desses painéis uma série de informações para o cidadão, antes mesmo que ele pergunte. Pasmem vocês, isso aumentou o número de demandas em relação à lei de acesso à informação, porque quando o cidadão sabe o que ele pode perguntar e sabe um pouco da realidade, ele pergunta mais ainda. Então isso é ótimo. E outra questão é sobre a interoperabilidade. Esse é um princípio muito caro, né, do ponto de vista normativo do governo federal, mas muito pouco aplicado ainda, que é o seguinte: ao invés dos órgãos ficarem uns aos outros solicitando informação por telefone e e-mail, as bases governamentais podem se conversar a partir de programações relativamente simples, né? Não são a coisa mais complexa que existe. Então, hoje a gente tem alguns procedimentos de acesso à informação mais automatizados que nos permitem não ficar tendo que, na hora de fazer um relatório para a ministra, ligar para 10 ministérios para produzir o relatório. As informações chegam de outras maneiras mais automatizadas. E fundamental destacar, por fim, a importância da sociedade nesse processo, né? Tivemos aí consulta a organizações de comunidades quilombolas que de alguma maneira participaram desse processo, opinando sobre o que achavam interessante que aparecesse, né? E sobre como elas avaliavam os painéis produzidos. E não por acaso lançamos aí a primeira etapa dos painéis públicos na 3ª Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial, né? Então, isso está disponível a todos na internet. Queria, por fim, agradecer, além da ENAP, que ajudou a disseminação desse projeto, não só com prêmio, mas também com uma série de workshops, de treinamentos que fizemos lá e pudemos contar com o apoio da ENAP. Gostaria de agradecer à Fundação Ford e ao PNUD, que nos ajudaram na parte dos mapas das comunidades quilombolas, e ao BID, que tem nos ajudado num projeto mais amplo, que é o do Sistema de Monitoramento das Políticas de Promoção da Igualdade Racial, e no qual está inserido esse esforço de integração dos dados do PBQ, Programa Brasil Quilombola. Muito obrigado.